Em 2024, diversos criminosos, por crimes que tiveram grande repercussão no Brasil, voltam aos holofotes, voltam às redes sociais e serem comentados devido às chamadas saidinhas temporárias. Alexandre Nardoni, Christian Carvinhos, Gil Rugai, Lindenberg, são diversas pessoas que foram condenadas e que vão ser beneficiárias das chamadas saidinhas temporárias. E é falando a respeito das consequências jurídicas e da repercussão que tem a respeito desse caso que é o nosso vídeo de hoje. Vem comigo. Bom, gente, começou a ser divulgado na mídia, né, que principalmente falando do caso do Alexandre Nardoni, que foi acusado de ter matado a filha, irão ser beneficiários das chamadas saidinhas temporárias, e o Alexandre Nardoni, inclusive, vai progredir de regime, que significa ir para um regime mais brando, irá responder o processo em liberdade no regime aberto. Mas antes da gente poder entrar especificamente nesse caso, eu queria falar alguns conceitos com vocês para a gente poder se situar e poder entender melhor como que funcionam essas saidinhas temporárias. E eu queria falar com vocês primeiro a respeito dos regimes que existem penais no Brasil. No Brasil a gente tem três regimes, que é o regime fechado, semiaberto e o aberto. O regime por si só fechado é aquele que a pessoa que foi condenada com penas superiores a 8 anos já inicia o seu cumprimento ali encarcerada, na penitenciária, né, na cadeia, está ali presa. No regime semiaberto, aquela pessoa que foi condenada, ela foi condenada por crimes superiores a 4 anos, inferiores a 4 anos, não reincidente, ou seja, não existe uma condenação anterior ali com ela de algum tipo de crime que ela venha a ter cometido. E essa pessoa que está no regime semiaberto, ela pode, durante o período da manhã e de tarde, né, trabalhar numa colônia agrícola, trabalhar numa colônia industrial, ou até mesmo fora do presídio, mas no período noturno ela volta para a prisão e dorme na prisão. Existem os horários de cumprimento que ela tem que estar cumprindo. Já no regime aberto, essa pessoa responde o processo em liberdade, para aquelas penas que vão até 4 anos. Então a pessoa pode dormir em estabelecimentos chamados casa de albergado ou até mesmo ficar em casa, mas lembrando que é um regime de cumprimento de pena. Existem os requisitos, existem algumas determinações que devem ser seguidas. E essa questão da condenação, né, o tempo de pena que é previsto para uma pessoa poder responder a um processo, a justiça observa algumas características nessa condenação, como, por exemplo, o tipo de crime que foi cometido, quais as circunstâncias daquele crime que foi cometido, quais foram os motivos, existe algum motivo que levou aquela pessoa a cometer algum tipo desse crime ou não, foi um motivo fútil, um motivo torpe que fez com que ela cometesse esse tipo de crime, qual que é a personalidade dela, como que é a conduta dessa pessoa em sociedade, existe algum crime anterior, como que é o comportamento dela social, qual que é o histórico dessa pessoa, tudo isso é avaliado no momento de uma condenação e é ali pesado, dosado, para se colocar uma pessoa e estabelecer o regime de cumprimento dela. E dentro desse regime de cumprimento, é de direito dessa pessoa a possibilidade de uma progressão de regime, que é você poder ir para um regime menos gravoso, haver um deslocamento, uma mudança dessa pessoa que foi condenada para poder responder a um regime menos gravoso. Ou seja, vai do regime fechado para o regime semiaberto, do regime semiaberto para o regime aberto. Então ela migra o regime que ela está ali condenada, porém, dois requisitos devem ser observados. O primeiro desses requisitos é o cálculo de tempo. Existe um tempo específico para cada tipo de pena, para que ela possa ter cumprido e após cumprir esse determinado período de tempo, dentro da pena ali que ela foi condenada, juntamente com esse período de tempo, o histórico dessa pessoa na prisão. Um histórico que é visto através de uma certidão do comportamento deste condenado, deste reeducando dentro da penitenciária. Essa certidão é emitida pelo diretor do presídio, que fala, juntamente com o tempo, se essa pessoa tem condição de responder um processo em liberdade. E o objetivo, gente, que fala, apesar de ser muito criticado,
tanto para a questão de progressão de regime, quanto a questão até mesmo de saidinhas temporárias, é a tentativa de fazer essa ressocialização do preso, essa reinserção do preso em sociedade. Existem presos, gente, que às vezes foram condenados por muitos anos e que passaram períodos enormes da vida, 10, 20 anos presos, e que não sabem o que é conviver em sociedade. Às vezes passou grande parte da adolescência, início, né, do início da fase adulta, grande parte da fase adulta, ele preso, e se esquece de que é conviver em sociedade. E no caso das saidinhas temporárias, essas saidinhas temporárias são 4 saídas que acontecem no período de 7 dias, preenchidos alguns requisitos, e dentre daquelas pessoas que estão no regime semiaberto, preenchendo o requisito, estando no regime semiaberto, elas são beneficiárias dessas saídas temporárias que costumam ser em períodos ou de feriado, né, ou períodos comemorativos, Dia dos Pais, Dia das Mães, né, Natal, para que a pessoa possa passar esse período junto com os seus familiares. No caso do Alexandre Nardoni, acontecem essas duas situações. Isso, gente, eu falo que são situações legais previstas em lei. Não estou discutindo mérito, não estou discutindo se é legal, se é bacana ou não. Isso a gente está entrando em outro mérito. Estou falando questão processual, né? O que ele é beneficiário e por que ele é beneficiário disso. E no caso do Alexandre Nardoni, apesar dele ter sido condenado a mais de 30 anos, ele cumpriu 16 anos já de prisão, foi beneficiário da medida de regime semiaberto. Com isso, e tendo ali as características e requisitos previstos para a lei, ele foi beneficiário das saidinhas temporárias, então agora ele vai sair temporariamente. Ele já havia saído antes para poder ir no enterro da mãe. É uma das previsões que também especificamente permitem que ele saia em caso, às vezes, a pessoa às vezes está com uma doença muito grave, às vezes precisa fazer algum tipo de tratamento fora, né, num hospital, ou em caso de falecimento de parente. Então, o Alexandre Nardoni, por exemplo, ele já havia saído antes por conta do falecimento da mãe dele e agora vai ser beneficiado dessa saída temporária para poder ficar aí o período de 7 dias fora, que vai acabar, vai abater, né, os dias que ele ficou com a mãe, mas é um dos períodos, dentre os 4 do ano, que ele vai poder sair temporariamente junto com outras pessoas que irão ser beneficiárias. É claro, gente, que essas saídas temporárias são objeto atualmente de muita discussão, porque a gente sabe que alguns presos acabam se aproveitando dessa situação e ficam foragidos, não voltam para cá, não voltam no presídio, né? Fogem para outras regiões do país e acaba que isso prejudica o cumprimento da pena. E por conta dessas essas críticas que são feitas à questão de cumprimento de pena e saídas temporárias, está em trâmite um projeto base, um texto base de lei que já foi aprovado no Senado para a retirada e a proibição dessas saídas temporárias para as pessoas que estão em cumprimento de pena. Pessoal, uma pausa no vídeo que você está vendo aí, porque esse vídeo eu gravei uma semana antes. Na semana seguinte, houve uma aprovação pela Câmara dos Deputados, seguindo a aprovação do Senado Federal, que proíbe as saidinhas temporárias de um modo geral. Agora, essas saidinhas temporárias só poderão ser feitas mediante cursos profissionalizantes, curso de ensino médio ou curso superior. E mesmo assim, comprovado o desempenho desses presos alunos, né, nessas instituições, nestes cursos. Apenas nesse formato agora poderão ser feitas saidinhas temporárias e agora o texto segue para a sanção presidencial. Voltamos para o vídeo. E eu deixo aqui para vocês a dica de um filme que é muito interessante, que chama Imperdoável. Esse filme trata a respeito de uma mulher que sai da prisão, quem faz o papel é a Sandra Bullock, e trata a respeito justamente disso, de como que é a reinserção dessa pessoa que cometeu um crime muito grave em sociedade. E traz em retrospecto ali como que é a convivência dela com os familiares que ela tinha e que perdeu a convivência, as pessoas que foram parentes da vítima, o próprio crime em si, os locais onde essa pessoa passa a ter possibilidade de moradia, assim como locais que ela tem possibilidade de emprego, partindo do pressuposto que agora é uma ex-condenada. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aqui para mim o que você acha dessas saídas temporárias, dessas progressões de regime, o que você acha do caso Nardoni, que está tendo uma grande repercussão agora no país. E se gostou também, se inscreve aqui no canal.